Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem. Hoje nós estamos indo ao ar com o coração muito triste por causa de uma tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde 232 jovens foram mortos, asfixiados, num lugar onde não tinha saída de emergência. E isso nos faz pensar seriamente sobre a vida, sobre a temporaneidade da vida, como a morte pode atingir pessoas de 19, 20 anos, quando que aquelas famílias poderiam supor que aqueles moços perderiam a vida de uma maneira tão rápida. Hoje, o nosso programa fala da experiência de um casal que teve uma experiência igual, semelhante à daquelas famílias no Rio Grande do Sul. Eles também perderam o seu filhinho de 6 anos, de uma maneira brusca, súbita, uma tragédia. E o bonito foi a reação deles. Como é que eles partiram dessa aparente tragédia e derrota por uma vida muito abençoada? E logo em seguida, eu quero trazer uma palavra também ao seu coração. Ligue para alguém, convide para que ele assista o programa que está começando, o programa Louvor e Mensagem. Eu espero que esta manhã você seja muito abençoado. Se você quiser ter acesso às mensagens anteriores do programa Louvor e Mensagem, a partir de agora você pode acessar youtube.com/Louvor e Mensagem. Tão simples, está aparecendo aí, youtube.com/Louvor e Mensagem, e você terá acesso às mensagens anteriores. Um curso de teologia nunca esteve tão perto de você. A Igreja Missionária Evangélica Maranata lhe apresenta o Seminário Teológico Maranata. Localizado no coração da Tijuca, próximo ao metrô da Sans Pena, o Seminário Teológico Maranata possui instalações com total acessibilidade. Venha aprender mais da Palavra de Deus conosco com os nossos excelentes professores. Entre em contato através do nosso e-mail e do nosso telefone 2567-7770. Deus tem um chamado para você. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo a Débora e o Davi Pereira. A Débora é farmacêutica, administradora, e o Davi é dentista. Mas nós vamos falar de reconstrução de vida. Eles têm um testemunho lindo nessa área e nós vamos ver como a igreja pode ser uma bênção, como Jesus restaura e reconstrói a nossa vida. Tudo bem, Davi? Tudo bem, Claudete, muito obrigado pela oportunidade. Um prazer. E Débora, tudo jóia? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui com você. Débora, conta para o nosso público, vocês têm uma história em que os dois tiveram uma experiência triste, o lar desfeito, não é verdade? A igreja evangélica, a nossa igreja, por exemplo, ela é uma igreja que nós investimos no casamento. Nós fazemos de tudo para que os casais não se separem. Temos encontros de casais, retiros de casais, palestras, né? Tudo. Mas a gente entende que existe momento que nem sempre acontece como a gente quer, não é verdade? E eu sei que vocês eram cristãos, gente que tinha Jesus, que teve encontro com Cristo, criados no Evangelho, mas os dois passaram por uma experiência triste de casamento desfeito. A Débora teve o casamento dela desfeito, o Davi teve o casamento dele desfeito. E a gente entende que Deus dá uma segunda oportunidade para a gente, uma segunda chance, não é? É verdade. E é sobre essa reconstrução até que eu queria que vocês compartilhassem com o nosso público, principalmente falando um pouco de como é que isso aconteceu na tua vida. Eu sei que na vida do Davi foi assim, com muito sofrimento. Verdade. Não é? Vamos começar pelo Davi. A minha vida mudou muito depois que eu perdi o meu filho, né? Eu perdi um menino com 6 anos, vítima de uma bala perdida. E isso trouxe à tona uma série de situações que, de repente, eu até já estava vivendo, mas não tinha consciência delas, né?
de que o meu lar não era um lar que estava equilibrado no sentido de estar na presença do Senhor. A minha ex-esposa não comungava da mesma fé que eu mais, e isso trouxe um desequilíbrio muito grande para a vida dela e desmoronou meu casamento. Essa perda não foi bem absorvida, foi uma coisa muito difícil. Traumática. Muito traumática, foi uma morte muito violenta, né? Eu tive muitos problemas com os meus filhos por conta disso, né? Porque o meu filho mais novo que esse um pouco, ele ficou com muito trauma. Ele tinha 3 aninhos. Ele tinha 3 aninhos, né? O meu filho caiu morto no colo dele com 3 anos de idade. Então ele chegou e ficou tão traumatizado que ele chegou a fazer uma ferida nas costas no lugar onde o irmão levou o tiro. Então essa situação toda levou minha vida por um buraco que eu não consegui mais sair dali com facilidade. Deus é que me tirou dali, mas foi uma nuvem negra, assim, um espaço negro que eu vivi e que muitas pessoas também vivem, né? A gente até é difícil de imaginar. É difícil de imaginar. A dor que é para uma família passar por isso e no teu caso aí foi uma tragédia atrás da outra. Foi uma tragédia, talvez até as consequências desse processo tenham sido mais dolorosas do que o próprio fato em si. Porque o Espírito Santo consola, você busca a Deus e Deus vai te trabalhando no seu coração, mas as consequências que vieram depois, né, o lar desfeito, o divórcio, a não compreensão dos fatos que estavam acontecendo, e a luta pelos filhos, a distância, né, porque eles foram morar em outro estado e eu tive dificuldade de estar com meus filhos todo dia. E como é que, então, Davi, a solidão foi muito grande. Como é que, Davi, você conseguiu sair desse buraco, dessa situação? Todas as noites eu chorava muito, eu derramava muitas lágrimas a noite toda. Eu passava o dia trabalhando, eu tenho que atender clientes com um sorriso no rosto, né? Mas passava as noites com lágrimas. Mas eu tinha certeza que Deus ia me tirar daquela situação. Quer dizer, você não perdeu a fé em Deus? Não perdi. Eu até perdi um pouco o contato com a igreja, com a comunhão da igreja, me afastei um pouco. Em função de estar tão ferido, né, na vida. Eu não sabia como me organizar de novo, né? Sei. Mas eu chorava muito durante as madrugadas, né, e acordava muitas vezes à noite com meu pai chorando do meu lado. Isso marcou muito a minha vida. Teu pai é pastor? E ele sentava na cadeirinha do meu lado à noite e ficava chorando na minha cama. Então isso aí me dava aquela sensação de que Deus estava cuidando de mim, né? E Deus, ele reconstruiu a minha vida muito a partir da Débora, da presença da Débora na minha vida. Você voltou para a igreja? Eu voltei para a igreja. Eu estava afastado da igreja. O meu irmão assumiu a igreja de São João de Meriti. A igreja Maranata. A igreja Maranata de São João de Meriti. Ele foi pastor lá. E nesse momento eu voltei e fui sendo tratado por ele aos poucos, né? Deus a igreja é um ambiente a igreja me ajudou trata demais. O nosso coração. Demais, muita coisa. É o hospital de Deus. É o hospital de Deus. A igreja me ressuscitou no sentido assim das minhas emoções, da minha autoestima, né? Eu fui tratado ali. E Deus, ele me deu a oportunidade de novo de reconstruir minha vida. Meus filhos, graças a Deus, eu consegui, segurar eles ali. O Senhor me ajudou. São teus amigos? São meus amigos, estão na igreja, são batizados, são bênçãos na vida da igreja, na minha vida. Bom, deixa a Débora contar um pouquinho, depois a gente fala como é que foi esse encontro feliz dos dois, né? Nesse meio tempo, a Débora também, filha de pastor também. Isso, teve o casamento dela também desfeito. Isso. Aí, nessa época, eu já estava na igreja de Caxias, né? Você com 2 filhos, né? Com 2 filhos, né? Também um casal, mas já na igreja de Caxias. E ali na igreja de Caxias eu comecei a me envolver na igreja para poder buscar um apoio, porque a gente, na realidade, a gente vive um momento de frustração muito grande. Porque, principalmente, quando você é evangélico, quando você se depara numa situação onde você vê o seu lar desfeito, você não aceita. É verdade. Então, assim, foram muitos anos, assim, buscando em Deus. O cristão, ele sente isso como uma derrota pessoal. É uma derrota, né? Porque você imagina que poxa... Nunca vai acontecer. Não vai acontecer com você, que Exatamente. Tem Jesus, mas a vida tem esses problemas, né? É verdade. As aflições... E aí, ali em Caxias, eu comecei a me envolver porque, na realidade, eu percebia que eu tinha que fazer alguma coisa para poder fazer com que o meu lar
e entendesse que tudo isso que estava acontecendo podia acontecer na vida de qualquer um e que nós não poderíamos perder a esperança. Você não precisava de hoje, daquele momento em diante, ser infeliz. Exatamente. Você podia ser feliz apesar de... Aí foi nesse momento que eu comecei a me envolver na igreja. Aí o que eu fiz? Para evitar também que a mente ficasse voltada para todas as outras coisas, eu comecei a me envolver com evangelismo, me envolvi no seminário, eu comecei tudo que tinha na igreja para fazer, eu comecei a fazer. Aliás, é uma excelente dica para quem está passando por um momento assim, de um casamento desfeito, de ter perdido alguém querido. Se envolver cada vez mais com Jesus. Principalmente, então, com a igreja. E foi nessa ocasião que aí o pastor Davi Silveira, que estava me pastoreando nessa época em Caxias, ele chegou e falou, olha, eu quero te apresentar um amigo, ele é da igreja de São João, e foi quando Fez ele... o papel aí de Cupido. Exatamente, e apresentou a gente se conheceu, e aí quando eu vi o Davi, eu percebi nele que ele era uma pedra preciosa que precisava ser lapidada. Estava machucado, né? Exatamente, Davi estava muito machucado, muito machucado. E precisava realmente ser cuidado, ser amado. Só que a gente sempre tem um pouquinho de resistência, né? Porque você Uma mulher olha... com 2 filhos é uma mulher desconfiada. Muito difícil, é um pouquinho... É uma onça. É um pouco difícil, né, a situação. Mas aí a gente foi envolvido ali, os amigos apoiando, a igreja apoiando e tudo deu certo, graças a Deus. Hoje todos os nossos filhos moram conosco, né? Graças a Deus se deram muito bem, que era um outro desafio. 2 do Davi, 2 da Débora. 2 casais. Que assim, a gente 4. encarava como um desafio maior, que era juntar Essa as 2 convivência. famílias. Essas 2 famílias, Sei. como que seguiriam daí para frente, né? E são jovens que buscam a Deus. São, graças a Deus. Com a igreja, todos comprometidos com a igreja, com Deus, envolvidos, coisa linda, batizados. Que coisa linda que Deus fez na vida de vocês, benção, hein? maravilha. Isso é reconstrução É difícil de acreditar mesmo. quando a gente Foi um pensa. presente que Deus nos deu um ao outro, uma Quer família dizer, a outra. a igreja como um lugar de bênção, né, que abençoou vocês individualmente, mas também a igreja como um lugar de reconstrução. Foi. Lugar de bênção social. Verdade. Que coisa. Hoje, então, vocês 2 estão envolvidos com estudo bíblico dominical. A Escola Bíblica Dominical é uma instituição importantíssima. Para quem não sabe, quem está nos assistindo aí, a Escola Bíblica Dominical, que acontece aos domingos pela manhã em muitas igrejas evangélicas, não só a nossa, no caso da nossa, de 9 às 10. É uma atividade para estudar a Bíblia. Isso. E vocês estão envolvidos nessa organização. Não é mesmo? Nós trabalhamos hoje, né, estamos ali em Jacarepaguá, trabalhando com a Escola Bíblica Dominical, e ali a gente, assim, tem visto um trabalho muito bom, um trabalho que realmente as pessoas têm amado, têm se dedicado ali a estudar. Débora, me diz uma coisa, pode ser que algum telespectador pense assim, não, eu não vou participar porque isso é só para quem já conhece a Bíblia, ficar ainda se aprofundando mais. Vocês têm classes assim para iniciantes? Nós temos a classe de novos convertidos, que é a classe a hora que você chegou na igreja, inclusive em Jacarepaguá, nós temos uma equipe de atendimento à Escola Bíblica Dominical. Então você chegou na igreja, você não conhece nada, tem uma equipe de apoio ali que vai justamente te levar até essa classe de novos convertidos. Agora, até uma pessoa que não seja evangélica, pode. Ela é bem-vinda nessa classe. Exatamente. Você pode dizer, não, eu ainda não sou evangélica. Conhecer a Bíblia. Quero só conhecer a Bíblia. Estudar a Bíblia. Nós temos agora, esse ano nós começamos um projeto que é um projeto Edificando, onde nós vamos estender à comunidade o acesso. E nós vamos estar fazendo essa propaganda justamente, Escola Bíblica gratuita, é de graça. Venha aprender a Bíblia independente. Independente de você ser membro da igreja, não é evangélico, de até outra religião. Mas você quer estudar a Bíblia? Veja esse endereço aí e todos os nossos outros endereços, todo domingo de 9 às 10 horas. E as pessoas aprendem Antigo Testamento, os Evangelhos, enfim.
A Bíblia toda. A Bíblia toda. E é interessante porque a Escola Bíblica Dominical, ela consegue alcançar desde a criança, desde o berçário, desde ali do maternal até o adulto, a toda a família e toda a comunidade Pode ser, estudando. É verdade, até alguma família que pense, não, eu gostaria que meus filhos tivessem um conhecimento da fé, de Jesus Cristo. Traz para o estudo bíblico, porque Exatamente. Temos classes a partir dos 2 anos de idade. Temos. É verdade. E a Bíblia é um presente que Deus nos deixou. Nós temos que amar e temos que estudar para entender. Qual é esse presente? O que é que Deus quer? E conhecendo a Bíblia que a gente tem força para passar por esses problemas tudo aí isso que nós difíceis passamos. que vocês passaram. Nos alimentamos, né, com aquilo que Deus tem para nós. É verdade. É verdade. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Esses minutos aqui passam muito rápido. É verdade. Não é? Que vocês possam continuar sendo esse casal abençoador, que possam abençoar outros casais que precisam encontrar na igreja esse lugar de reconstrução que vocês reencontraram. Verdade. E você, amigo telespectador, você está vendo aí um telefone. Ligue para nós. Você pode pedir uma oração ou fazer alguma pergunta que seja importante para você, algum endereço que você não conseguiu anotar. Mas fique ligado, você ainda vai escutar uma mensagem sobre esse Jesus maravilhoso que reconstrói a nossa vida. Meus irmãos e meus amigos, eu quero convidar você para uma viagem muito linda. Nos passos do apóstolo Paulo, nós iremos àquelas cidades onde Paulo estabeleceu igrejas, como Atenas, como Éfeso. Venha conosco, vai ser em maio, do dia 23 ao dia 26. E você vai poder então participar na Turquia e na Grécia. Nós iremos a lugares lindos como Pamukkale, como a Capadócia. E eu tenho certeza que você vai gostar muito desse time de gente campeã que está indo comigo à Turquia e à Grécia. Venha, ligue para o telefone que está aparecendo aí na sua telinha, que vão te dar todas as informações. Venha conosco, maio de 2013. Meus amigos, a Bíblia fala de um homem que teve uma sabedoria acima do normal, a ponto de nunca ninguém foi tão sábio quanto ele. Isso segundo a própria palavra de Deus. Eu estou me referindo a Salomão, um homem de uma sabedoria fora do seu tempo. E eu gostaria de falar aqui, nesse momento com você, 3 pensamentos deste grande homem sábio, Salomão. Ele diz assim: existem 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Até para aquele grande homem sábio, essas coisas eram tão maravilhosas que superavam, excediam a capacidade de conclusão dele. A primeira delas é o seguinte: o caminho da águia no céu. A águia é um animal de características notáveis. Você sabe que eu e você temos uma fóvea, uma visão central. O que significa isso? É que quando nós olhamos para uma coisa, por exemplo, você agora está olhando para a minha imagem, pois a minha imagem está sendo focada na sua fóvea, na sua visão central, para que o resto seria campo visual. Mas o verdadeiro foco seria a minha imagem, porque ela é a visão central. Pois bem, a águia tem 3 visões centrais. Ela consegue ver aqui, ver de lado e ver para baixo. Então ela consegue ver em frente, ver na periferia e ver aquela lebre
passeando lá no campo, a 200 metros para baixo. Por isso que a águia é um animal de rapina altamente preparado para ser um bom predador. Além disso, a águia tem um sentido de voo. Ela sabe para onde ela está indo. A águia não voa como um urubu, que precisa de uma corrente ascendente para poder ir ganhando altura. Não, ela tem força nas suas asas e ela sabe para onde vai. Uma coisa maravilhosa demais para o homem de Deus, sábio, é que não existe nada que se compare ao caminho de uma águia no céu. Que o seu caminho, meu amigo, seja semelhante a um caminho da águia. Um caminho que sabe para onde está indo. Um caminho que tem sentido, tem propósito. Quando nós temos um encontro com Jesus, essa é uma das grandes características de um homem e de uma mulher que tem um encontro pessoal, profundo com Jesus Cristo, o Senhor e o Autor da vida. É que nós passamos a ter um propósito na vida, passamos a ter um destino. Existe alguma coisa que nos move, nós temos um alvo, nós temos um sonho. A grande diferença entre um homem de Deus e um que não tem experiências com Jesus é que quem tem uma grande experiência com Jesus tem alvos. Ele sabe de onde ele veio, sabe para onde ele está indo. Ele sabe o que é realmente importante. Ele tem o conceito do que é eterno, do que é importante na vida. E você, se você tiver a sua vida for como o caminho da águia no céu, você certamente vai ter um caminho também, vai ter um alvo, vai ter um propósito. E Deus vai ser um companheiro de voo para você e você será um homem vitorioso, porque quem tem Jesus tem vitória. A segunda característica de Salomão, no capítulo 30 de Provérbios, ele diz assim: uma das coisas maravilhosas demais para mim é o caminho da cobra na rocha. A cobra passa pela rocha e ela não deixa rastros. Quem caminha pela rocha não deixa rastros. E isso é maravilhoso na vida de um homem, que ele possa caminhar sem deixar rastros. Hoje, nesse momento, o meu desejo para você que me ouve é que tudo aquilo que você possa estar fazendo ou que você vai fazer também não deixe marcas no seu coração. Que você construa um lar sem deixar rastros de infidelidade. Que você construa uma vida que não deixe rastros de vergonha, rastros de arrependimento. A hora é agora, meu filho. Você está construindo a sua vida. E o que você fizer, as escolhas que você fizer hoje, vão repercutir no seu futuro. Seja como a cobra que caminha pela rocha e não deixa rastros. Pelo contrário, você vai ter experiências bonitas para se lembrar, coisas lindas que vão compor a história da sua vida. Por isso Salomão disse: isso é maravilhoso demais para mim, o caminho da cobra na rocha. E ele termina o raciocínio dele no capítulo 30 de Provérbios dizendo: há uma outra coisa também maravilhosa demais para mim, o caminho do navio no meio do mar. Naquela época, quando Salomão falou isso, o caminho do navio no meio do mar, é que o navio naquela época não tinha GPS que nós temos hoje, não tinham esses aparelhos eletrônicos que nos dão posições quase que milimétricas de onde nós estamos, não. Como é que as pessoas se orientavam naquela época? Era pelas estrelas. Eles tinham que olhar para cima, eles tinham que olhar para os céus, porque é dos céus que vêm as nossas referências. Então, quando Salomão disse, maravilhoso é o caminho do navio no meio do mar, que você aprenda a olhar para cima, a consultar o Senhor, a permitir que Jesus governe, oriente a sua vida. E, amigos, muita gente está vivendo dias de hoje, dias de problema, dias de sofrimento, dias de arrependimento, porque não olharam para cima, não permitiram que Jesus orientasse o seu agir, o seu falar, o seu perdoar, o seu procurar, o seu abraçar, o seu escolher amigos, que você possa, a partir de hoje, ser como o que o Salomão falou da maravilha que é o navio
no meio do mar, a gente olha para cima, a gente busca a Deus, a gente se orienta não por aquilo que pensamos, mas pelas orientações que Deus pode dar ao meu e ao seu coração. Essa é a mensagem de Jesus. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele nos orienta. Nós passamos a ter orientações boas, referências boas, e a gente passa a ter uma vida na presença de Deus. Muitas coisas a gente tem que deixar de fazer. Muitas coisas a gente tem que começar a fazer. Muitas coisas a gente tem que fazer melhor do que estava fazendo. E muitas coisas a gente tem que dar um basta, parar de fazer. Tudo isso é orientação de Deus nas nossas vidas. Talvez você queira exemplo. Quer um exemplo? As coisas que a gente tem que parar de fazer, parar de ter certos vícios que arrebentam a nossa vida. O vício do álcool, o vício da droga. Jesus Cristo nos liberta. O vício do medo, o vício do pânico, o vício da insegurança, o vício de tantas coisas, o medo que tem arrebentado a vida de milhares e milhares de famílias nesse país. Você pode ser um liberto se você tiver um encontro com Jesus. Para isso, não precisa dar dinheiro, não precisa ir aqui, ir ali. Você pode até frequentar uma reunião evangélica, isso é muito bom. Eu sempre estimulo as pessoas a ter uma família espiritual, a uma comunidade em que a gente possa trocar experiências e ter amigos sinceros que orem conosco, que nos orientem no início da nossa caminhada. Faça isso, meu filho. Jesus quer transformar você. E não se esqueça, para um dos homens mais sábios do mundo, 3 coisas maravilhosas demais. O caminho da águia no céu tenha um sentido de vida. O caminho da cobra na rocha. Passe sem deixar rastros dos quais você possa se arrepender. E o caminho do navio no meio do mar, que você saiba olhar para cima, procurar em Jesus a orientação, a segurança, a cura, aquele que orienta você. Tudo isso está você tem possibilidade de fazer. Isso não é impossível de ser feito. Você pode fazer. Basta querer, basta procurar, basta colocar o seu livre-arbítrio para funcionar e Deus vai estar do seu lado para que você seja vencedor nessa escolha bonita. Eu quero orar com você nesse final de programa. Quero orar porque eu creio que a oração muda as coisas. A oração não é só uma palavra bonitinha, feita para as nuvens. Não, a oração é um coração que se abre diante de um Deus que ouve, ama e responde. Se você quiser, nós podemos orar agora. Que tal? Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, Jesus, Filho de Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus, nosso amigo, nosso Salvador, eu te peço que tu ouças agora este homem, esta mulher que está precisando de alguma coisa que ele não tem forças, ele não consegue, ele precisa da tua mão protetora, do teu braço de misericórdia, da tua intervenção ajudadora, Jesus. Faz isso na vida desse homem, dessa mulher, que ele possa ter um encontro com Jesus, que ele possa escolher uma comunidade espiritual, equilibrada, cujos pastores sejam íntegros, que não sejam mercenários, mas pastores, homens sérios, homens de Deus, que estejam interessados em ver a bênção, o progresso, a vitória na vida desta família. Faz isso, meu Deus, eu te oro por eles em nome de Jesus. Você está vendo um telefone aí, filhão? Pois bem, ligue para nós, nós queremos orar com você, ajudar você de alguma forma. Pode ter certeza, ninguém vai pedir o seu dinheiro, porque nós entendemos que as bênçãos de Deus vêm pela nossa obediência e não pelo nosso dar dinheiro. Deus já tem todo o dinheiro que precisa. E o que você precisa não é dar para Deus o seu dinheiro, é dar para Deus o seu coração. Assim pensamos na Igreja Missionária Evangélica Maranata. Deus o abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser.